Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala novamente é Joyce Kelly e vamos dar continuação do nosso estudo de soluções, só que hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas e espero que a aula seja proveitosa para vocês. Então, propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. A fase inicial das propriedades coligativas está sempre no solvente, quando está somente o solvente. Aí, quando é adicionado o soluto ele deve ser não volátil. O que é um soluto não volátil? É um soluto que é fixo, um soluto que não evapora, né, no aquecimento e etc. Por que ele não deve ser volátil? Isso é porque as propriedades coligativas elas se referem às soluções ideais, onde os solutos eles são não voláteis e as interações entre o soluto e o solvente devem ser iguais às interações do soluto com soluto e do solvente com solvente, certo? Então, temos aí o exemplo do NaCl, que é um soluto não volátil. Então, a partir daí nós temos o processo de dissolução. O processo de dissolução ocorre porque o semelhante dissolve semelhante, porque as propriedades deles são parecidas, são semelhantes e principalmente a natureza dos dois são parecidas. Agora, nós vamos conhecer as propriedades de variação quando o soluto não volátil ele é lançado no solvente. São elas a ebulioscopia, também chamada como temperatura de ebulição, osmoscopia, pressão osmótica, crioscopia, que é a temperatura de congelamento, e a tonoscopia, que é a pressão de vapor. Então, quando o soluto não volátil ele foi inserido dentro do solvente, as propriedades de cima sobem, que é a ebulioscopia e a osmoscopia, elas sobem, tendem a aumentar, e as propriedades de baixo descem, ou seja, diminuem. Você já parou para se perguntar por que quando é adicionado numa água fervente sal ou açúcar, a água para de ferver? Então, isso acontece porque a temperatura de ebulição do solvente é aumentada. Entendeu? Porque a temperatura de ebulição era de 100 graus Celsius e ela foi aumentada, tornou-se superior a isso. Esse fenômeno é explicado pela ebulioscopia. Pessoal, o estudo mais detalhado de cada propriedade vai ser ao decorrer das próximas aulas. Hoje eu estou citando. E nas próximas aulas a gente vai conhecer cada uma detalhadamente, certo? Bom, você poderá se deparar com essas 4 propriedades básicas das propriedades coligativas. Elas são tempo de cozimento, altitude, pressão e temperatura. O tempo de cozimento e a altitude são inversamente proporcionais à pressão e à temperatura. Um exemplo disso é a panela de pressão. A gente sabe que quando a temperatura é aumentada, o tempo de cozimento é menor, certo?
E temos muitos outros exemplos, por exemplo, a altitude da cidade. Quando a altitude da cidade ela é menor, a temperatura dela é maior, certo? Agora nós vamos falar sobre o cálculo do número de partículas dissolvidas. Lembrando que o efeito coligativo depende do número de partículas do soluto no solvente. Então, a gente deve lembrar que existem dois tipos de soluto, que é o soluto molecular e o soluto iônico. No soluto iônico, nós temos os ácidos, as bases e os sais. Então, no soluto molecular, tudo que não for ácido, base e sal é soluto molecular, certo? Os solutos iônicos, o soluto molecular, ele é quando o número de partículas final será sempre na mesma quantidade de matéria do início. Temos, por exemplo, a sacarose. Um mol de sacarose sólido, quando inserido no solvente, transformará-se na solução aquosa e formará um mol de solução aquosa de sacarose, certo? E o soluto iônico é quando o número de partículas final será sempre maior que a quantidade de matéria do início. Exemplo disso, nós temos o cloreto de cálcio. Nós temos 1 mol de cloreto de cálcio que formam 1 mol de Ca2+ aquoso mais 2 mols de Cl1- aquoso, totalizando 3 mols, certo? Então, vamos ver um outro exemplo. De acordo com a constante de Avogadro, 1 mol de partículas equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Se dissolvermos 180 gramas de glicose em estado sólido na água, obteremos uma solução aquosa de glicose com 1 mol ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Ou seja, 1 mol de glicose forma 1 mol de glicose na solução aquosa, certo? Já no ácido sulfúrico, aquoso, cuja massa molar é 98 gramas por mol e reage com água formando íons na temperatura de 18 graus Celsius, ele possui o grau de ionização de 61%. Se dissolvermos 98 gramas desse ácido sulfúrico em água, obteremos um número de partículas dissolvidas bem maior que o da glicose. Vejamos. Então, se o grau de ionização for 100%, podemos ver que o total formado de íons são 3, certo? 2 de H3O1+, e 1 de SO2-. O total de partículas em solução para cada 100 moléculas dissolvidas é de 39.
de ácido sulfúrico. Por quê? Porque apenas, como o enunciado da questão diz, apenas 61% foram dissolvidos. Então, conclui-se que a cada 100 moléculas, apenas 61 ionizaram, correto? E as 39 permaneceram em estado molecular. Então, para cada 100 moléculas dissolvidas, essas 39 que não ionizaram com mais 122, com mais 61, mais 122 de H3O, mais 61 de SO2-, é igual a 222 partículas. Observe que 61 íons de H2SO4 mais 2 vezes 61 de H2O formam 2 vezes 61 de H3O mais 1 vezes 61 de SO2-. A conclusão é que para cada 100 moléculas de ácido sulfúrico aquoso que são dissolvidas na água, resultam em 222 partículas em solução. Então, 100 moléculas dissolvidas são equivalentes a 222 partículas, né? Então, se são 6,2 para 100, então para 222 está para X. Então, a gente realiza o cálculo e chegamos em 1,34 vezes 10 elevado a 24 partículas. Agora, vamos exercitar, vamos chegar para que vocês entendam melhor, ver mais algumas questões, né? Bom, qual o número de partículas dispersas em uma solução aquosa 0,5 mol por litro de cloreto de sódio, cujo grau de ionização é de 91%? Então, primeiramente nós temos a tabela, né? Na dissociação, o cloreto de sódio formou Na+ e Cl-. Então, temos inicialmente 0,5 mol por litro. Então, aqui no início, acompanha a minha setinha. Nesse início aqui, você irá ter 0,5 mol por litro. E aqui, no Na+, 0. E no Cl- 0, porque ainda não ocorreu nenhuma reação. Durante a ionização, nós já sabemos que ocorreu 91% de ionização. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o valor do início da sua reação, que é 0,5. Então, multiplica-se 0,5 vezes 91%. Então, você vai multiplicar por 0,91, que vai ser igual a 0,55. Como a nossa reação está de 1 para 1, acompanha a setinha, está todo de 1 para 1, os valores irão ser todos iguais, tanto para o NaCl, como para o Na+, como para o Cl-. E na reação final, a gente sabe que como ocorreu um grau de ionização de 91%, na reação final o NaCl vai ter um restante de 9%, e o Na+ e o Cl- vai ter o grau completo de 91%, certo? E assim a gente pode calcular o número de partículas, que vai ser igual a 1,045 mols. Então, 1 mol, segundo a constante de Avogadro,
um mol 6,10 a 23 partículas, então nosso valor encontrado 1,045 mol está para X, então nós encontramos 0,27 vezes 10 a 23 partículas. Só que nós temos um pequeno detalhe a ser reparado, que o valor do início da reação não é igual ao valor do número de partículas no fim, olha só. Reparem. Então, isso é muito importante, é um detalhe que precisa ser reparado. E para isso existe o nosso fator de correção de Van Hoff, pessoal. Então, nós vamos fazer esse fator de correção agora. Vamos calculá-lo. Para calculá-lo é o seguinte, você vai colocar 1 mais o alfa vezes Q menos 1, onde alfa é o nosso grau de ionização fornecido na questão e o Q é igual à soma do número de íons formados. Número de íons formados, pessoal, é isso aqui, ó. 1 mais 1. O NaCl se dissociou, formou Na+, Cl-. 1 mais 1, 2, certo? Então, vamos lá. Então, temos 1, aí o nosso grau de ionização foi 0,91 e 2, a nossa soma de número de íon formado, menos 1. E no fim da equação temos 1,91. Então, 0,5, que foi o valor do início da reação, vezes o fator de correção, dá igual a 0,955. A partir daí, a gente encontra o número de partículas real. Vamos para mais uma. 80 gramas de cloreto de sódio, olha o cloreto de sódio de novo, sofreu dissociação de 90%. Calcule o número de partículas presentes nessa solução aquosa. Dados: a massa molar do sódio é 23 e a massa molar do cloro é 35,5. Então, nosso primeiro passo é calcular a massa molar do cloreto de sódio. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar a massa molar do Na e do Cl. Somando, nós temos o valor de 58,5 gramas por mol. Depois, nós temos que obter o valor das partículas. Esse valor é obtido pelas gramas, né? E como nós já obtemos as gramas acima, que é 58,5 gramas por mol de NaCl, que é equivalente ao valor da constante de Avogadro, e 80 gramas de NaCl é o que nós temos fornecido na questão. Assim, nós iremos obter 8,2 vezes 10 a 23 partículas. E por fim, vamos calcular o fator de correção. Novamente, sabemos que é 1 mais o grau de ionização vezes a soma do número de íons formados menos 1. Obtemos 1,9 e a partir daí a gente tem um número de partículas real com o valor da correção. A gente pega o número de partículas obtido e multiplica com o valor do fator de correção. A partir daí a gente obtém o valor de número de partículas real. E é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. E até a próxima.
Passando no fim do vídeo para perguntar para vocês, entre a glicose e o ácido sulfúrico, qual é o soluto iônico e qual é o soluto molecular? Quero todo mundo comentando e respondendo, que essa vai valer pela chamada de vocês, ok? A partir daí eu vou saber se vocês estão acompanhando as aulas. Bons estudos e até a próxima!